Viajando com um lobisomem. Caros amigos, eu sou o sociólogo francês Charles Feticon e quero contar para vocês o que aconteceu comigo numa viagem internacional de cruzeiro pelas ilhas do Caribe, onde fiz amizade com um expoente cultural sem ter a menor ideia de quem ou do que ele era. Tudo aconteceu no verão do ano de 2002, quando eu estava concluindo os meus estudos sobre o comportamento humano. Queria entender a complexidade e a evolução das relações humanas num ambiente totalmente diferente. Decidi estudar um ambiente onde tudo parecia estar às mil maravilhas, pessoas viajando e curtindo a vida sem se preocupar com o dia de amanhã. Famílias, casais, jovens e crianças de diversas partes do mundo com uma condição financeira privilegiada vivendo experiências novas. Obviamente, onde há pessoas pagando por serviços, há outras também trabalhando e ganhando pela prestação desses serviços. Meus estudos também abordavam essas pessoas, que nesse caso específico eram todas as pessoas que compunham a tripulação daquele navio de cruzeiro. Eu e mais alguns poucos viajantes encontravam-se numa situação diferente, pois estávamos trabalhando e aproveitando a vida ao mesmo tempo. Numa bela noite, sentado no bar do restaurante do cruzeiro, tive o prazer de conhecer o Mr. Peter Johnson, um historiador inglês que trabalhava traçando rotas marítimas de navegadores exploradores e colonizadores desde o século X. Era um verdadeiro lorde, o camarada era de uma inteligência e de uma cordialidade nunca vistas. Qualquer assunto referente à história ele sabia, embora trabalhasse naquele momento com rotas marítimas, ele era uma enciclopédia ambulante. Logo formamos um grupo grande de pessoas interessadas em diversos assuntos, onde a maioria só ouvia e pouco falava, tamanho era o conhecimento daquele homem. Algumas pessoas, das quais eu me incluo, em determinados momentos pediam desculpas para ele por estarem tomando seu tempo, tamanhas eram as solicitações diárias e a atenção que ele dispensava. Algumas vezes, visivelmente incomodado, ele respondia o seguinte: sorte de vocês por eu ser um homem cordial, caso contrário, a fera que está em mim poderia causar-lhes graves danos, e logo depois abria um grande sorriso desculpando-se. Essa frase ele repetia muito, já que era muito solicitado. Eu percebi que quando ele falava a palavra fera, seus olhos amarelavam por milésimos de segundo, era muito rápido, mais perceptível para olhos treinados como os meus. No princípio, achei que eu estava delirando, mas comecei a cercá-lo quando outras pessoas conversavam com ele, fiquei atento e comecei a cuidar quando ele dizia aquela frase, e pude perceber que realmente seus olhos amarelavam quando pronunciava a palavra fera. Percebi também que ele utilizava uma pulseira de prata bem maior que o seu pulso com uma escrita indecifrável e um anel com a cara de um lobo. Esse anel também era mais largo que o seu dedo, dava para ver a folga pela luz do outro lado, mas aquele anel não caía do dedo dele de jeito nenhum. Pulseira e anel bem maiores que suas medidas de pulso e dedo, mas que não caíam e também não combinavam com seu estilo, eram acessórios desconectos com a figura daquele homem. Seria mais ou menos como um mega empresário usando uma pulseira hippie ou um hippie usando um Rolex dourado. Outra situação que percebi é que, apesar de muito cordial e naquelas alturas muito popular no cruzeiro, ele negava-se a tirar fotos com as outras pessoas, pedia que não fosse importunado novamente nesse sentido. Acabei pensando comigo mesmo, cada louco com as suas manias, se ele não gosta dessa situação, que respeitemos a sua posição. Eu, como estava estudando o comportamento dos passageiros e dos tripulantes, no quarto dia de viagem já conhecia todo mundo, todos me tratavam muito bem e até transpareciam ser, o que de fato não eram, pois sabiam do meu estudo e trabalho a bordo. Nesse momento eu já tinha uma boa relação com os tripulantes da cozinha que me relataram alguns fatos intrigantes que jamais haviam ocorrido durante todos os anos em que trabalhavam em navios de cruzeiro. Me disseram que havia sumido das geladeiras grandes peças de carne crua, sempre do final de um dia para o amanhecer do outro dia. Eles tinham certeza de quantos estoques eram abastecidos de um dia para o outro. O controle é muito rigoroso nesses navios.
Os tripulantes da casa de máquinas estavam relatando barulhos diferentes, como que algo que raspava no ferro do navio, era um som interno. Também diziam que eles tinham a exata impressão de estarem sendo observados nos turnos da madrugada, parecia que havia alguém espiando eles no trabalho. Foi então que comecei a ligar os pontos com o Mr. Peter Johnson. Notei que ele nunca ficava no salão ou no convés do navio até a meia-noite. Notei que sempre que ele se ausentava, seu destino sempre era para o lado da cozinha. Certa vez peguei ele subornando um estoquista da cozinha que lhe deu uma enorme peça de carne. Outra vez segui ele e o vi entrando na casa de máquinas, fiquei de tocaia até de manhã e ele não saiu de lá, mas também já não estava mais presente. Tinha alguma coisa de muito errado com aquele homem. Por um lado era uma sumidade e por outro lado tinha um comportamento muito misterioso. Eu estava decidido a descobrir o que de fato se passava com ele. No 14º dia de viagem eu não compareci ao salão, dei um jeito de me esconder na sala de máquinas e fiquei esperando. Dito e feito, perto da meia-noite, ele entrou com um grande pedaço de carne, parecia um pernil de porco. De repente aquele homem bem vestido começou a devorar aquela carne como se fosse um lobo, mordia, sacudia e engolia quase sem mastigar aqueles pedaços de carne. Fiquei perplexo de ver quanta força nos dentes e quão rápido ele comeu aquela peça de carne. A primeira coisa que eu pensei foi, como um humano poderia comer aquilo tudo? Aquela quantidade de carne jamais caberia num estômago humano. Talvez coubesse em 10 estômagos humanos. Agora eu tinha certeza que aquele não era um homem normal. Fiquei bem quieto e esperei ele ir embora, não vi nada demais além daquilo, lembrei imediatamente da sua frase sobre a fera que estava nele. No 15º dia, na hora do chá da tarde o encontrei no convés do navio e disse que tinha sentido sua falta no salão depois da meia-noite. Ele prontamente me disse que também havia sentido a minha falta ontem à noite no salão. Como ele sabia que eu não estava no salão, se ele mesmo não estava lá? Estaria ele também a me investigar? Fiquei meio sem saber o que dizer, mas já não podia mais esconder a minha desconfiança. Tomei coragem e perguntei como tinha sido seu jantar ontem à noite. Ele olhou nos meus olhos e disse que havia comido apenas um pernil de porco e que hoje talvez comesse muito mais carne sem parar. Hoje seria noite de lua cheia e seu apetite seria bem maior. Sorriu e amarelou os olhos por alguns segundos. Estávamos somente eu e ele. Senti toda uma aura maligna naquele olhar, meus membros congelaram somente com aquele olhar. Ele, muito educado, pediu licença e se retirou. Fiquei pensando naquele momento sobre a lua cheia e logo pensei, esse homem deve ser um lobisomem, mas peraí, lobisomens existem? Me perguntei. O navio de cruzeiro estava passando pela ilha de Cozumel no México e no final da tarde o comandante anunciou que o navio ficaria atracado pela noite na costa daquela ilha. Ficamos a uns 500 metros da praia. Haveria naquela noite uma grande festa no deck superior do navio junto às piscinas. Seria um buffet móvel com coquetéis. Eram 23 horas, a lua cheia brilhava naquele céu estrelado e o Mr. Peter Johnson não tinha subido ainda para o deck. Eu estava com uma pulga atrás da orelha, mas como ele seria um dos homenageados naquela noite, sabia que era uma questão de tempo para ele subir. Iniciaram-se as homenagens, seriam 5 pessoas homenageadas. A piscina ficava mais para o lado da proa do navio que estava atracado de lado para a ilha. Eu fiquei numa parte alta, mais para o lado da proa, ali não tinha ninguém além de mim. O Mr. Peter Johnson seria o último a ser homenageado. Ainda ausente no deck, o condutor do evento obrigou-se a chamá-lo pelo sistema de comunicação do navio. Ao pronunciar seu nome, algo terrível aconteceu. Foi a experiência mais forte da minha vida, nunca vou esquecer daquele momento. As luzes do deck da piscina apagaram-se todas, tanto os decks da proa como o da popa ficaram somente com iluminação da lua cheia. Repentinamente ouvimos um uivado estridente que congelou todos os presentes.
Saiu debaixo daquela parte alta que eu estava uma criatura descomunal, tinha uma cara de lobo, um corpo de humano e garras nos pés e nas mãos. Correu para o fim do deck da popa, parou e deu outro grande uivo. Naquele momento pude ver a pulseira prateada no pulso da criatura. Ela correu mais um pouco fazendo uma barulheira no deck e se atirou no mar. Instantaneamente as luzes se acenderam. Corri para olhar para o mar e ele estava nadando em direção à ilha, mas já estava muito longe do navio. Nadava como um cachorro, não como um homem, mas tão rápido quanto um jet ski. Embora todos os presentes tenham visto o apagar das luzes e ouvido os uivos e barulhos no deck, apenas eu presenciei tudo o que aconteceu. Contei em detalhes, mas a maioria não acreditou. No outro dia procuramos o Mr. Peter Johnson e seus pertences e nada achamos. O comandante conferiu todas as listagens de passageiros por categoria e em nenhuma delas ele estava listado. Como ele poderia estar a bordo sem ser listado? Como ele poderia ser um dos homenageados sem estar listado? O comandante tinha certeza que ele foi listado, pois ele mesmo havia conferido seu embarque. As autoridades não foram informadas do desaparecimento dele, pois ele nunca existiu para aquele navio de cruzeiro. Tudo indica que aquele homem tinha um bom controle sobre a fera que havia nele. Aquela pulseira e aquele anel de prata tinham algo a ver com esse controle. Lembrem-se da sua frase mais dita: sorte de vocês por eu ser um homem cordial, caso contrário, a fera que está em mim poderia causar-lhes graves danos. Depois desse acontecimento, estudei muito sobre lobisomens, li vários relatos no mundo inteiro sobre suas aparições, mas nunca achei uma experiência parecida com a que tivemos naquele navio. Obrigado a todos.